Graças e paz, irmãos. Mais uma vez, vamos estudar a palavra do Senhor dentro das nossas células, e o tema dessa próxima série que nós vamos iniciar agora, hoje, é conectados, conexão com Deus, né? E conectados, ele vai trazer essa primeiro estudo falando sobre conexão com Deus. Depois falaremos na sequência, na próxima semana, conexão com os irmãos e conexão com as pessoas, né? No modo geral, que nós nos relacionamos no dia a dia, né? Então, para começarmos, vamos falar dessa série e ela vai falar muito ao nosso coração. Tenho certeza que você vai poder usufruir do conhecimento da palavra de Deus para viver sua vida, né? Então, prepare-se, porque durante essa nova série nós vamos direcionar e capacitar cada um de nós para a realização da conexão com Deus, né? Vamos tirar algumas dúvidas se realmente você está conectado com Deus, realmente apto diante de Deus em suas orações e naquilo que Ele quer de nós. Então, essa vai ser a nossa conexão com Deus e as melhorias que nós vamos poder, extraordinárias que nós vamos poder estudar e viver através desse tema, né? Uma coisa que eu gostaria que você fizesse, assim você puder, pegar uma folha de papel, fazer alguns círculos, né? E em cada círculo, né, desse papel, você colocar ambientes que você convive. Por exemplo, família, trabalho, escola, amigos, vizinhança, etc. Fazendo esses círculos e definindo cada um com esses tópicos, família, trabalho, escola, amigos e vizinhança, coloque ou escreva um nome dentro desse círculo de pelo menos uma pessoa que precisa conhecer Jesus. Então, lá na família, você vai lembrar de alguém, colocar o nome de alguém que ainda precisa conhecer Jesus. No trabalho, também da mesma forma, dentro dessa circunferência, e na escola, amigos, vizinhança, que você convive, né? E separe um tempo para orar por todos os nomes colocados nesse mapa da influência. Esse momento de oração pode ser o início, né, de uma realização de buscar uma vida para Cristo Jesus, né? Todo o evangelismo, todo o processo, tudo aquilo que nós vivemos para Deus, conectado com Ele, deve ser pautado em oração. E a pergunta que já começamos nesse primeiro momento: você está conectado com Deus? Você sabe o que é conectado, né? Quando cai a internet, mais ou menos você faz ideia da dificuldade que é quando você precisa dela e ela não está conectada ao seu aparelho, né? Então, conectado é algo extraordinário quando está funcionando entre as partes, né? Então, estar conectado com Deus, né? A pergunta que nos faz pensar, essa pergunta mais importante que qualquer pessoa precisa responder. A resposta a essa pergunta muda por completo a vida de alguém aqui na Terra, além de ser a única resposta capaz de alterar seu destino na eternidade, não é? E essa pergunta, então, você está conectado com Deus? Responda com sinceridade, né? Você se sente conectado com Deus? E, caso não, você tem a oportunidade de conectar-se, né? E se você está conectado, você deve saber como usar essa conexão da melhor forma ou da forma que Deus mesmo nos orienta. Então, esse assunto é tão relevante que motivou Deus a enviar seu único filho para morrer em nosso lugar. Houve essa religação, se conectar com Deus. Também preocupado com isso, Jesus enviou seu Espírito Santo para habitar nos crentes, mantendo viva a nossa conexão com Deus e dando poder para testemunhar. É interessante notar que Jesus orou por nós, isso mesmo. Jesus orou por todos os que creriam futuramente, e ainda hão de crer, né, na mensagem do Evangelho. Imagine sobre o que ele orou. Lá em João, capítulo 17, versículo 20 e 21, traz a seguinte mensagem. É de Jesus falando: minha oração não é apenas por eles, ou seja, os seus discípulos que ali estavam. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles,
para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Então, a partir do momento que Jesus ele transmite e ensina aquele grupo de discípulos, de alunos dele, a palavra discípulo é aluno, eles passam a ser mestres naquele conhecimento, tudo que você sabe e pode ensinar, você é um mestre, e leva essa informação a outras pessoas. Isso foi se replicando até que chegou e há de continuar, né? Chegou aos nossos dias e há de continuar. Então Jesus pediu em oração, falando com o Pai, para que todos os crentes permanecessem conectados a Deus. Por tantos motivos para orar por nós, foi esse o tema dessa oração profética. Jesus sabia que a nossa conexão com Deus é a chave para vivermos o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa nova. Então vamos entender mais aí sobre essa conexão com Deus e seus benefícios. Primeiro, o benefício que nós temos. Temos acesso à presença de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de nossos pecados e nos permite entrar ousadamente na presença de Deus. Há um vivo caminho aberto até a sala do trono. Nós encontramos isso em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22. Se você puder pausar o vídeo e ler, é interessante para se situar, né, com o texto. Mas ele fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10, 19, 22. É claro que precisa de um conhecimento aqui a respeito de como funcionava o modelo sacerdotal hebreu, né, ou judeu, e dos israelitas, para que você possa entender aqui. Né? Então, o Santo dos Santos era um ambiente que só entrava o sacerdote para pedir perdão pelo pecado do povo, uma vez por ano. Havia uma purificação, havia todo um processo para que isso acontecesse. E a partir de Jesus, quando o véu se rasga do templo de alto a baixo, todos nós podemos falar com Deus, porque o sangue de Jesus é que nos permite essa conexão com Deus. Né? A santidade de Deus, ela permanece conosco naquele momento, porque o sangue de Jesus nos cobre. E aí, então, nós não estamos de forma alguma suscetíveis à ira de Deus com relação a conversar com Ele plenamente. Então, a pergunta é, você tem desfrutado diariamente da presença de Deus? Né? Nós temos falado em outros estudos sobre justamente termos um tempo de devocional e de busca do conhecimento de Deus. Isso deve ser praticado por todos nós, né? Então, se nós temos essa conexão com Deus, agora nós somos chamados para ser amigos de Deus. Né? Quando falamos de amigo, a gente sabe que tem algo de muito especial, muito próximo entre as pessoas que se consideram amigas e vivem a amizade. Então, essa palavra nos chama a refletir sobre o que tem preenchido nossos corações. Quem tem o coração dividido ou quem se aproxima de Deus apenas para pedir coisas, a fim de gastar em seus próprios prazeres, essa pessoa não estão vivendo o cristianismo verdadeiro e nem desfrutando do que Deus sonhou para elas. É muito comum as pessoas buscarem Deus por interesses pessoais, momentâneos, passageiros, né? Paixões terrenas. Então, se aproximando de Deus com motivação errada, não entendeu o Evangelho. O maior privilégio do Evangelho é o acesso à presença do Pai. Você foi chamado para ser amigo de Deus. O Senhor nos convida a conhecê-lo intimamente e quebrantar nosso coração em sua presença e sermos exclusivamente dele. Quem anda com Deus dessa forma terá sua vida transformada e orações atendidas. Né? Vamos ver o que diz a carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. De onde vêm as guerras e contenda que há entre vocês?
Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e nada têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Então, aí o texto de Tiago 4, de 1 a 8, mostrando com clareza como devemos pedir. Há aqueles que pedem de maneira errônea, por isso é importante estudarmos para ver qual tem sido o nosso posicionamento, né? A pergunta que fica: as suas orações costumam ser atendidas por Deus? Você recebe ou percebe o seu coração alinhado com o coração de Deus? Você percebe como amigo de Deus? Né? Ou se percebe? Você se considera como amigo de Deus? Então, esse é o segundo tópico em que nós podemos ver que somos chamados para sermos amigos de Deus. Né? Se você tem um amigo, você sabe muito bem como é que é o relacionamento. É franco, aberto, direto. A gente conta nossos detalhes, porque um amigo, ele tem essa característica de ser próximo, de estar sempre conosco. Né? O verdadeiro amigo, segundo alguns falam, você só conhece quando você está enfermo ou passando alguma dificuldade. E isso não deveria ser uma coisa apenas nas dificuldades. O amigo deveria ser em todo o tempo. Em todo o tempo o amigo deveria amar o outro, né, para ajudá-los, a ajudar-se entre si e viver uma vida plena. Bom, terceiro tópico diz: temos autoridade em nome de Jesus. A Igreja de Cristo recebeu autoridade para exercer o governo na terra. Jesus declarou que a igreja tem o poder de ligar e desligar. O sentido de ligar é permitir, autorizar. Assim, quando estamos alinhados com o coração de Deus, andando em concordância com os irmãos, temos o privilégio de cooperar com Deus na terra. Olha o que diz Mateus 18, 18 a 20. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual o pedirem, isso lhe será feito por meio do meu Pai que está no céu. Pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A pergunta é: você tem exercido em concordância com os irmãos sua autoridade para ligar ou desligar? Não é? É algo muito importante, afinal de contas a oração, ela precisa estar em sintonia entre os irmãos e em harmonia entre os irmãos para falarmos com Deus aquilo que é da vontade de Deus, né? Aquilo que é permitido por Deus e aquilo que Ele quer que façamos. Não é muita coisa lícita, permitida no sentido humano, muitas vezes é impedida por Deus porque não há um momento dele realizar algo. Então nós devemos entender também que as nossas orações devem ser pedidas em nome de Jesus, no sentido de que Ele autoriza, porém seja feita a vontade de Deus Pai, né? O alcance das nossas orações. Imagine que você é amigo pessoal de uma pessoa muito influente, né? Quem sabe aí um presidente de um país, um CEO de uma multinacional, um juiz ou um militar poderoso. Né? Devido à influência desse seu amigo, que tipo de necessidade poderiam ser atendidos com o auxílio dele? Se a amizade com pessoas poderosas nessa terra é capaz de abrir portas, pense no que será possível aos amigos de Deus. Você sabe que uma pessoa verdadeiramente conectada com Deus, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, com o coração sincero e quebrantado, tem acesso ao Rei dos Reis, acesso ao dono do universo. Para nós pensarmos sobre isso, será que temos a dimensão do privilégio de sermos amigos de Deus? Que amigo nós temos, né?
Será que acessamos a presença de Deus na intensidade que deveríamos? Será que entendemos o impacto que podemos causar quando estamos alinhados com o coração de Deus? Há um hino muito conhecido no cantor cristão que diz: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Então nós precisamos viver essa amizade com o nosso Senhor. Já aprendemos que um cristão genuíno, alguém amigo de Deus, não vai usar a sua influência para gastar em seus próprios prazeres. Orar em nome de Jesus não é uma palavra mágica que nos permite pedir coisas com motivações egoístas. Orar em nome de Jesus é o privilégio de mover o mundo espiritual para liberar cura e vida de Deus às pessoas. Então vamos listar aqui juntos alguns impactos e alcance que podemos causar por meio das nossas orações. Primeiro, pela oração podemos entrar na sala do trono, como vimos lá em Hebreus 10, 19. Pela oração podemos receber perdão e restauração espiritual, 1 João 9 e Salmo 32, 5. Pela oração podemos trazer paz e consolo ao coração, Filipenses 4, 6 e Salmo 34, 17. Pela oração podemos gerar cura e intervenção sobrenatural, Tiago 5, 14, 15 e Atos 9, 40. Pela oração podemos resistir e derrotar Satanás, Tiago 4, 7. Pela oração podemos transcender as leis da natureza, Êxodo 14, 15. Pela oração podemos obter a ajuda dos anjos, Hebreus 1, 14. Pela oração podemos abençoar as pessoas, Lucas 24, 50. Pela oração podemos abrir portas em lugares onde fisicamente não podemos entrar, Atos 12, 5 e 7. Pela oração podemos mudar circunstância e até nações, 2 Crônicas 7, 14 e Tiago 5, 17 e 18. E pela oração podemos trazer a libertação e vitória espiritual, Marcos 9, 29 e Efésios 6, 18. Então todos esses textos você pode ir pausando o vídeo e lendo que você vai concordar com aquilo que o tópico está indicando. Bom, devo guardar só para mim essa amizade, né? Agora que você entendeu que uma pessoa que teve seus pecados perdoados por Jesus está conectado com Deus, Jesus abriu a todo aquele que crê, né, nele um novo e vivo caminho, a presença do Pai. Nada é mais maravilhoso e especial do que estar conectado com Deus e ser amigo dele. Diante do tamanho privilégio, fica a pergunta crucial, né? É justo guardar esse privilégio só para mim? Como um cristão pode usar sua amizade com Deus e poder das suas orações para abençoar outras pessoas? Como que nós podemos? Deus mudou a nossa vida para sermos canal de bênção na vida dos outros. Como disse Abraão, te abençoarei em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. E se queremos abençoar os outros em tudo, nós precisamos começar na oração. Então, é a hora de você colocar a sua amizade com Deus à disposição das pessoas, né? Chegou a hora de exercitar a nossa fé e agir como intercessores. E como que nós podemos fazer isso? Lembra daquelas circunferências com nomes que estão lá, né? Vamos fazer essa lista e começar a orar por eles, desafiando, né, a cada um desses a conhecer e se conectar com Deus, né? Podemos fazer isso juntos, em duplas, podemos orar juntos, pedir que outros nos ajudem a orar uns pelos outros. Isso também é permitido e é ideal diante de Deus, né? E vamos fazer esse compromisso, né, de, nas próximas 3 semanas que nós vamos ver sobre esse conectado com Deus, orar pelos nomes colocados nesse mapa da influência que você tem. Perceba que cada um de nós que fizer o mapa terá nomes diferentes, várias pessoas, e você pode multiplicar então, se 10 pessoas fizerem, e tiverem 5 para orar, já são 50 pessoas que estarão sendo colocadas diante de Deus para conhecerem o grande amor de Jesus e se tornarem amigos dele, né? Então, a amizade é algo maravilhoso, né? Com relação à oração,
lembrando aqui de uma ilustração, orar é como você ir comprar um remédio na farmácia. Muitas vezes você vai chegar na farmácia e vai pedir um remédio e o atendente lá, né, o farmacêutico vai dizer, preciso de uma receita autorizada para isso. Esse remédio precisa que você traga a receita. Você vai ao médico, o médico vai pedir exames, vai te autoavaliar, vai verificar a necessidade daquele remédio, a importância e o período que você deverá utilizá-lo. Aí você consegue ali o remédio, se realmente esse remédio é necessário para você. Mas talvez o médico olhe, faça os exames e diga, não é esse o remédio que você precisa, é outro. Assim somos nós diante de Deus. Quando vamos orar, nós precisamos entender que Ele examina o nosso coração, Ele sabe o que deve responder, Ele sabe o que deve proceder diante da nossa oração. Portanto, querido, nunca fique magoado com Deus quando Ele não nos dá o remédio que nós queremos. Muitas das vezes, nós podemos nos intoxicar e pedir aquilo que realmente não condiz com a vontade de Deus. Portanto, antes de orar, peça a Deus discernimento para saber o que você precisa. Se isso vai ser bom para você ou não. Deus é que sabe, e Ele sabe tudo. Que Deus nos abençoe, vamos orar e pedir que essa conexão com Deus esteja sempre presente no nosso dia a dia, né? Conectados com Deus. Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor por poder estudar esse tema. Pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção na vida de cada um que tem se esforçado para conhecê-lo mais, para ser Teu amigo, Pai, para andar nos Teus caminhos, para viver, Senhor Deus, uma vida conectada com o Senhor, Pai, através da oração e da leitura da Bíblia. E dessa forma, Senhor Deus, também praticar na vida dos nossos parentes, familiares, amigos, aquilo que o Senhor nos ordenou, que é levar a Tua palavra de salvação. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor. Abençoa cada enfermo, cada pessoa com dificuldade, que esteja vivendo, Pai, porventura, nesse dia. E guarda e abençoa e responde segundo a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor Deus, pela amizade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu grande irmão e amigo. Que a paz do Senhor Jesus, aquilo que só Ele pode dar, esteja em teu coração. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos.